Adriana Carvalho, coordenadora da CTN da ABRAP, conversa agora com a gente sobre governança e credibilidade. Muito obrigado pela presença, Adriana. Eu que agradeço. Governança é uma prática que envolve todas as organizações? Sim, envolve todas as organizações. Na verdade, nós aqui falamos de Previdência Complementar Fechada e enfatizamos a governança da Previdência Complementar Fechada, mas ela, mesmo dentro da Previdência Complementar, nós temos a governança abrangente. Por quê? Porque os fundos de pensão são investidores institucionais. E nesse sentido, além da governança interna, as entidades também promovem e estimulam a governança do mercado financeiro e do mercado de capitais. O risco das entidades de previdência complementar fechada de enfrentarem ingerências políticas e CPI aumentou? Não. Eu acredito que vai reduzir, e é uma redução assim muito sentida, e acho que é algo que será muito rápido, porque fruto da nossa experiência recente, né? Então, as fundações estão promovendo melhorias nos seus ambientes, né, de controles, estimulando a transparência, a conduta ética. Então, nesse sentido e com esse escopo, eu tenho certeza que as ingerências políticas eventuais que aconteceram no passado tem pouquíssimas chances de se repetir. O programa de integridade colaborou com isso? Ele vai colaborar. O programa de integridade é uma medida que foi desenvolvida pelas comissões de governança, inspirado no modelo de programa de integridade da Previ, que para todo o sistema é uma referência, né? A maior entidade fechada de previdência complementar. E esse programa que foi ontem lançado é um guia, né, com dicas e orientações para a condução de um programa de integridade dentro das fundações. Ele vai promover uma melhoria de todo o processo e uma visão específica e cuidadosa em relação à conduta, à integridade da conduta, dos processos. Tudo isso visando uma melhoria na gestão como um todo. Então, é isso, esse programa de integridade, ele virá em prol dessa melhoria. Então, se espera muitos resultados a partir deste programa. Sim, são resultados que, certamente, eles não serão sentidos no curto prazo, mas no médio e longo prazo, eles com certeza refletirão uma melhora no ambiente, um fortalecimento dos ambientes internos das fundações. E é nesse sentido que eu vejo essa melhora. É um processo, e é um processo que não é eu edito uma norma, crio uma política e isso se resolve, né? Tudo que, quando se fala de governança, a gente tem que lembrar que envolve aculturamento, né? Envolve prática no dia a dia. É isso, então é algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Sobre credibilidade, autorregulação e a fiscalização recuperam esta credibilidade das entidades? Veja, vamos dividir. Autorregulação, nós temos a ABRAP, o SINDAP, desenvolveram um código de autorregulação de governança e investimentos. Esse é o primeiro trabalho de autorregulação. O sistema está começando a tocar no tema e a experimentar a autorregulação. Do mesmo jeito do programa de integridade, a autorregulação é um processo, né? As entidades têm que olhar os seus processos internos e avaliar como que ela vai atender aos critérios de autorregulação e aí aderir ao programa. Esse tipo de ação coordenada, que mostra inclusive o engajamento do sistema, de todas as entidades, tem sim, por efeito imediato, restabelecer a credibilidade, que é o principal pilar da relação entre participantes e entidade. Isso, a autorregulação, então, eu entendo que sim, restabelece.
Agora, a fiscalização, ela tem a finalidade, na verdade, seria mais a supervisão. Hoje nós temos a supervisão do órgão da Previc, fundada numa metodologia de supervisão baseada em risco. Nesse sentido, a própria supervisão consegue estimular alguns padrões, orientar as entidades a adotar algumas medidas de melhoria na governança. Isso, sim, também traz maior credibilidade. Agora, a questão da fiscalização em si é inerente. O Estado tem a função legal de fiscalizar. E só pelo fato dele ter essa função, ele já atribui, obviamente, uma credibilidade ao regime como um todo. Mas ele não tem esse efeito de ser reativo, né? Então, ocorre um fato, a fiscalização teria por efeito restabelecer credibilidade. Né? Então, é um conjunto. A fiscalização e a supervisão, elas estimulam a credibilidade do regime, porque elas podem, com as suas ações de melhoria, inclusive, mostrar, dar um recado ao participante de que aquele sistema está sendo cuidado, está sendo olhado. Certo. Sobre o patrimônio dessas entidades, um avanço na legislação poderia recuperá-lo? Olha, nós temos alguns projetos de alteração legislativa, como, por exemplo, o projeto de alteração da Resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional, que é uma resolução que fala de investimentos. Essa alteração virá, pelo menos esse é o escopo da alteração, né? Trará melhorias no processo de análise de riscos, no processo de tomada de decisão e também no processo de monitoramento do investimento. Esses critérios que nós aguardamos que sejam mais objetivos, o que é adequado no sentido de análise de risco adequada, vindo através da legislação, tem sim o escopo de melhorar a rentabilidade através da qualificação do processo de tomada de decisão de investimento. Então, é uma forma da legislação trazer uma melhoria para o patrimônio das entidades, mas essa relação ela não é direta, né? E ela cuida dos meios. A rentabilidade é o fim, né? Então, enquanto você cuida das medidas que são fortalecedoras do processo de decisão, do processo de monitoramento, a finalidade, que é a boa rentabilidade, ela virá como uma consequência desse rigor no processo, entende? Do início desse processo. Exatamente. Então, a legislação tem, sim, essa virtude. Se ela vier nesse sentido, trazendo mais critérios, melhores critérios para análise de risco, para monitoramento dos investimentos, sem dúvida, isso vai refletir numa melhor rentabilidade. Agora, uma pergunta que nós estamos fazendo para todos os nossos entrevistados. Como você vê o trabalho da ABRAP nesta mobilização, proteção previdenciária para todos, hoje e no amanhã? O trabalho da ABRAP é absolutamente essencial, né? Nós vemos como nós estamos na ABRAP há muito tempo, há muitos anos, e estamos vivendo hoje um momento que é o mais crítico, mas é um momento mais crítico para toda a sociedade, né? Em todas as corporações nós temos essa crise, uma crise política de identidade, crise ética. Então, a ABRAP, nesse sentido, e visando a reforma da Previdência, onde a poupança individual vai ser cada vez mais valorizada e necessária, a Previdência Complementar fechada é o caminho. A ABRAP tem promovido todas as medidas de estímulo e fomento, desde aspectos regulatórios, tributários, qualificação com a Uniabrap. Então, o trabalho realmente ele está sendo abrangente e a ABRAP representa muito bem o sistema. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Obrigada. Conversei com Adriana Carvalho, coordenadora da CTN da ABRAP, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.